Pessoal, bem-vindos ao canal mais uma vez e hoje a gente vai aprender sobre como fazer a melhor revisão de estudo de idiomas que você já viu, tá? Então hoje a gente vai comentar o sistema de revisão, o melhor sistema de revisão possível para o estudo de idiomas, tá? Voltado para essa área, tá? Eu vou colocar a base desse estudo, desse experimento, foi de muitos anos atrás, do alemão Ebbinghaus. Ele criou um gráfico que chama Forgetting Curve, que é a curva do esquecimento. Então, vou colocar aqui depois a foto no link também aqui. Então, curva do esquecimento, tá? Que mostra em quanto tempo o nosso cérebro acaba perdendo, esquecendo aquela informação se a gente não tiver mais o contato com aquela informação. Então, por exemplo, a gente aprende uma informação aqui, retém quase 100% daquele conteúdo que a gente estudou, e depois ela vai decaindo. Com um dia ela já decai para 80%, com 2, 3 dias, com uma semana ela já decai para 50%. Depois você já esqueceu tudo. Então, essa é a curva do esquecimento. E como a gente vai fazer repetição, fazer um sistema de revisão com base nisso, que é o SRS, que é o Spaced Repetition System. Tá? Então, um sistema de repetição espaçada. É assim que a gente vai fazer a revisão. Então, como é que a gente vai fazer essa revisão? Você estudou num dia. Estudou um conteúdo de determinado idioma que você está aprendendo, estudou. No dia seguinte, 24 horas depois, no dia seguinte, mais ou menos no mesmo horário, você vai fazer uma revisão. Então, primeira revisão. Fez uma revisão ali no dia seguinte que você estudou. Depois você vai caindo a curva. Uma semana depois, você vai fazer uma outra revisão. Então, primeira revisão no dia seguinte. Segunda revisão, uma semana depois daquele estudo. Então, você estudou na quarta-feira, fez a revisão na quinta. Depois, na quinta da semana que vem, você vai fazer segunda revisão. Tá? Então, segunda revisão, uma semana depois. Depois, a terceira revisão, a gente vai fazer depois de 2 semanas, tá? Então, passou 2 semanas, terceira revisão. Estão acompanhando aí? Tá muito rápido? 2 semanas, terceira revisão. Depois de 1 mês, quarta revisão. Então, depois de 1 mês, quarta revisão. Depois de 3 meses, a gente faz a quinta revisão. Aí aquele conteúdo, nesse momento já da quinta revisão, o conteúdo já é para ter internalizado bem na sua memória já, desde que você esteja usando também no dia a dia. Não adianta, isso não funciona para sempre. Review 5 vezes, aí depois nunca mais você usa aquela palavra, aquela frase, aquela estrutura, aí você vai esquecer. Você vai demorar mais para esquecer, porque você revisou bastante, fez um sistema bom de revisão. Mas se você não usar, deu 1 ano, 2 anos, aí você vai esquecer. Então, essas são as 5 revisões iniciais. Depois você pode rever cada 6 meses, 1 ano, aquele conteúdo. Mas você usando já no dia a dia, você vai ter internalizado, perdão, já muito bem na memória. Então esse é o sistema, tá? Revisão espaçada. Então você vai aumentando o espaçamento da revisão gradualmente. De novo, vamos lá. Estudou, fez uma sessão de estudos ali. E o ideal é que a revisão, um ponto interessante, pode variar o tempo da revisão, mas o ideal é que a revisão seja pelo menos 50% do tempo que você estudou, tá? Como é que seria isso? Então, estudou, vamos supor que você estudou 1 hora. 1 hora de sessão de estudo que você aprendeu novas estruturas gramaticais, um tempo verbal novo, várias palavras, fez uma sessão de 1 hora. No dia seguinte, sua revisão lá vai ser de meia hora, no mínimo. Tá? Então, no mínimo, tem que ser metade do que você... Se a sua sessão de estudo for mais curta, você fez uma sessão de 20 minutos, você não aprendeu tanto conteúdo assim, aí você faz uma revisão de 10 minutos. 10 minutos já é o suficiente. Se você estudou a meia hora, faça uma revisão no dia seguinte de
15 minutos, tá? Então sempre metade no mínimo. Se você conseguir fazer uma revisão até mais aprofundada, mais detalhada, no mesmo tempo que foi a sua sessão de estudo, no dia seguinte, por exemplo, revisar 1 hora do que você já estudou, tudo bem, maravilha. Mas no mínimo 50%, metade do tempo que você estudou, você vai levar para rever. Depois esse tempo vai caindo, tá? Então conforme vai passando a revisão, você vai caindo. Então, estudou, fez o estudo, no dia seguinte você faz a primeira revisão. Estudo, primeira revisão em 24 horas depois. Segunda revisão, você vai fazer com 1 semana, tá? Terceira revisão, 2 semanas. Quarta revisão, 1 mês. Quinta revisão, 2 meses, tá? Pode ser até 3 meses aí. Você pode ir aumentando. Se você vê que é um conteúdo muito fácil, que você já reteve, já fez 3, 4 revisões, tudo bem. Aí já pode partir para outras revisões de conteúdos mais avançados, porque alguns conteúdos são mais fáceis de internalizar, ainda mais se você já linkou com alguma coisa que você já tem conhecimento, tá? Por exemplo, vou dar uma dica que é uma coisa que vale para quem já sabe um pouco de muitos idiomas, se consegue linkar com outros idiomas. Por exemplo, se eu pegar em italiano, vou supor que eu estou aprendendo italiano e eu tenho o italiano passato próximo. Passato próximo, que é um tempo verbal no passado que a gente usa com o auxiliar. E esse tempo, ele não tem um equivalente muito bem no português. A gente não tem muito o equivalente no português. Mas no francês, por exemplo, eu tenho. Então, se eu estiver aprendendo italiano, direto do português, aprendendo italiano, vai ser difícil eu assimilar esse passato próximo no começo. Aí eu vou praticando e tal, vai ficar fácil. Mas no começo vai ser difícil, o primeiro contato. Agora, se você já aprendeu antes francês, já tem algum conhecimento de francês, já viu o passé composé, como é a estrutura, e aí você agora está estudando italiano, você linka o passato próximo com o passé composé do francês, que é exatamente o mesmo sistema, as mesmas regras, quando você usa um auxiliar, quando você usa outro, então é um sistema muito igual, então você tem essa ferramenta, você tem, digamos, esse repertório para linkar, então é muito mais fácil você aprender o passato próximo, se você já conhece o passé composé do francês, por exemplo. Você não está vindo de uma língua que não tem esse equivalente muito claro. Então, é um sistema. Então, aí, dependendo do seu conhecimento, do seu repertório, as revisões vão ficando mais fáceis e você vai precisar fazer menos revisões, tá? Mas tenham em mente, então, esse sistema aí, o SRS, e qualquer dúvida, fica à disposição, vou deixar o gráfico da curva do esquecimento e todos os períodos que eu falei também na descrição do vídeo. Qualquer dúvida, estou à disposição, tem minhas redes sociais aí, chama lá no direct do Instagram e se inscreva no canal, mais importante, se inscreva no canal, se esse vídeo te ajudou, deixa o like, compartilha, se não te ajudou não precisa fazer nada, tá tudo bem e é isso aí, até o próximo vídeo, galera.